Seja muito bem-vindo à disciplina de Metodologia Científica, a nossa segunda teleaula. Eu sou a professora Maria Luzia e na teleaula de hoje nós vamos trabalhar os tipos de produção científica. Então vamos pensar nessas diferentes produções que podem ser realizadas no âmbito acadêmico e vamos perceber que a pesquisa ela não é uma exclusividade de poucos, que todos nós podemos e devemos realizar pesquisas. No entanto, nós devemos saber as características dessas pesquisas, quais são os preceitos que ela deve seguir, para que seja uma pesquisa que se caracterize e que esteja dentro do âmbito acadêmico. Então, lá no quadro, nós começamos com a nossa contextualização e nós precisamos relembrar alguns conceitos que nós já trabalhamos. Então, vamos começar com os tipos de conhecimento. É a forma de explicar os fenômenos das relações humanas e estão organizados em senso comum, conhecimento teológico, conhecimento filosófico e conhecimento científico. Então, existem diferentes formas de olhar, interpretar e explicar o mundo. Então, nós podemos explicar um determinado fenômeno com base no senso comum, por exemplo, ou podemos fazer a mesma explicação com base no conhecimento científico. O que nós precisamos relembrar e nos atentar é que não existe uma forma de conhecimento que é superior, que é melhor à outra. Existem esses diferentes tipos que têm as suas características particulares e existe a sua aplicabilidade. Então, no ambiente acadêmico, por exemplo, para a realização de uma pesquisa, para o desenvolvimento de um projeto, nós não podemos fazer com base no senso comum. Nós temos que fazer com base no conhecimento científico. Então, voltando ao quadro, um outro conceito importante que nós precisamos nos atentar é o de ciência. Então, sempre que pensamos nesse desenvolvimento de uma pesquisa, quando pensamos no ambiente acadêmico, estamos falando de ciência. A ciência é um corpo de conhecimentos sistematizados, ou seja, segue algumas regras, algumas normas, princípios, que são adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados de forma metódica e racional. Então, para dizermos que estamos fazendo ciência, que estamos desenvolvendo uma pesquisa científica, por exemplo, nós precisamos nos basear no método científico. Então, nós precisamos tomar como princípios aquele esquema que segue alguns passos pré-determinados para que a gente realize essa pesquisa científica. Nós precisamos nos lembrar também que essa pesquisa científica e a aplicação do método científico não é exclusividade, não é característica única das ciências naturais. Por exemplo, nós fazemos ciência também nas ciências humanas e sociais. Então, voltando ao quadro, quando nós falamos em pesquisa, nós precisamos saber que existem diferentes tipos que podem ser realizados. E a pesquisa, ela pode e deve ser uma ferramenta para a construção do conhecimento. Então, quando nós pesquisamos algo, quando nós vamos atrás de novas informações, nós estamos construindo e ampliando o nosso conhecimento, a nossa forma de conhecer e de interpretar o mundo. E quando nós fazemos pesquisa, fazemos ciência no âmbito acadêmico, existem algumas regras que nós precisamos seguir. Essas regras que nos orientam para a formatação, para a execução dos trabalhos acadêmicos, são as normas da ABNT. Então, é a sigla para a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT é uma entidade privada sem fins lucrativos, responsável pela normatização técnica no Brasil. Então, a ABNT é responsável pela publicação dessas normas que nós normalmente utilizamos
no desenvolvimento dos nossos trabalhos acadêmicos. Elas são necessárias para que esses trabalhos eles tenham um padrão, para que eles possam ser avaliados por meio daquele padrão, daquelas normas, daquelas regras que devem ser seguidos. Então, nós começaremos a ter contato também com as normas de formatação da ABNT. E é nesse contexto que nós desenvolveremos os conceitos da nossa teleaula de hoje. O que é pesquisa? Então, sempre que falamos em pesquisa, o que nos vem à mente é aquela ideia de procurarmos saber algo mais sobre um determinado assunto. E a pesquisa, ela é feita tanto no âmbito do senso comum, quanto no âmbito científico. Nós temos muito clara ali aquela ideia de que nós fazemos pesquisas para diferentes situações, em diferentes momentos. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma viagem, eu vou fazer o quê? Eu vou realizar uma pesquisa, se eu quero ir fazer uma viagem para uma cidade que tem praia. Então, vou pesquisar as praias mais bonitas, vou pesquisar o custo da estadia, o custo do transporte. Tudo isso é fazer pesquisa. No entanto, no âmbito acadêmico, essa pesquisa ela tem um sentido muito mais amplo. Então, lá no quadro, nós podemos começar com a definição de pesquisa. Então, quando nós pesquisamos, é porque temos dúvidas sobre algo e nós pretendemos conhecer mais, a fim de obter mais informações sobre aquele determinado assunto. Então, a pesquisa com base no senso comum, por exemplo, ela é buscar mais informações sobre algo. Então, a busca de informações em que nós usamos para obter ali aquelas informações que nos interessam. Então, normalmente, o que nós fazemos? Nós acessamos a internet, ou nós conversamos com pessoas que conheçam aquele determinado assunto, buscamos na mídia. Hoje em dia, nós recebemos informações e acabam sendo fontes de pesquisa, até mesmo aquelas questões que recebemos via as nossas mídias sociais. Então, a pesquisa definida pelo senso comum é essa busca sobre informações sobre algo, sobre um determinado assunto, sobre aquilo ali pré-definido. E quando eu faço uma pesquisa com base na ciência, aí ela trata-se de um procedimento que é organizado, que é racional e sistemático para a construção do meu conhecimento. Então, quando a pesquisa ela é realizada no âmbito científico, ela tem um procedimento racional, sistemático, organizado. E ela é também a busca por informações e dados que nos permitem compreender um determinado objeto. Então, aquilo que nós queremos conhecer, aquilo que nós queremos desvendar, interpretar. E é esse objeto que nós escolhemos que vai dizer que tipo de pesquisa nós vamos fazer. Então, que tipo de dados vamos coletar, de que maneira nós vamos analisar esses dados e que hipóteses podem ser levantadas. Então, a partir do meu objeto de pesquisa, eu determino qual é o tipo de pesquisa que eu vou realizar. A pesquisa, então, ela é uma atividade que visa responder uma questão e que utiliza metodologias próprias para construir conhecimento com base no método científico. Então, a pesquisa, ela é um procedimento objetivo. Eu tenho delimitado ali o meu objeto de pesquisa e eu tenho um problema que eu quero responder, que eu quero encontrar a resposta
a partir daquela pesquisa. Então, eu tenho que ter muito bem delimitado meu objeto, meus instrumentos, os sujeitos da minha pesquisa, quais serão os procedimentos da minha pesquisa. E isso também vai depender do tipo de pesquisa que eu vou realizar. Existem diferentes tipos de pesquisa, como uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva, uma pesquisa bibliográfica. Então, tudo isso determina a minha pesquisa, a maneira como eu vou desenvolver a minha pesquisa, a minha busca pela construção do meu conhecimento. Voltando ao quadro, quando nós pensamos em pesquisa, nós precisamos saber que ela não é privilégio de poucos. O que isso quer dizer? A pesquisa ela pode e deve ser realizada por qualquer profissional que conheça e entenda o método científico. Então, nós não realizamos pesquisa sem ali aquelas bases. Nós precisamos conhecer, saber, dominar e interpretar as bases para a realização da nossa pesquisa. Ela possibilita a construção, a ampliação do meu conhecimento. Então, quando eu busco conhecer mais, compreender mais sobre um objeto, sobre um fenômeno, sobre um determinado tema, eu estou ampliando o meu conhecimento. A pesquisa ela deve ser entendida como princípio para resolver problemas do meu dia a dia. Então, quando eu realizo pesquisa, eu não estou realizando ali simplesmente aquela atividade feita em laboratório, por exemplo. Ela deve ter uma aplicabilidade prática, em que eu possa perceber no meu cotidiano, no meu dia a dia. A construção desse conhecimento, ele deve ser feita como uma forma de intervir na nossa vida prática, para ajudar a melhorar, a sanar esses problemas. Ela deve sempre se basear em uma teoria, então a teoria que vai orientar o desenvolvimento da minha pesquisa, e para isso eu preciso fazer o quê? Consultas e leitura de materiais já produzidos sobre o assunto. Então, eu não vou partir do nada. Eu preciso saber o que já foi dito, o que já foi produzido a respeito ali do meu tema. E eu preciso realizar a delimitação do meu tema. Então, o que é que eu vou pesquisar? Quais são os problemas que eu quero responder com a minha pesquisa? E aí, quando eu tenho isso bem definido, eu tenho as etapas da minha pesquisa que precisam ser cumpridas. Então, eu preciso preparar e delimitar o meu tema. Eu preciso deixar o meu tema de pesquisa mais específico para que seja possível eu responder ao meu problema inicial. Depois eu preciso fazer a construção do meu plano de pesquisa. Então, como é que eu vou coletar os meus dados? Quem serão os meus sujeitos? Quanto tempo eu vou precisar? Depois eu coloco o meu plano em prática. Eu vou a campo coletar, eu vou analisar os meus dados. Então, eu coleto os dados, eu faço a análise e o tratamento dos meus dados. Depois eu faço a interpretação e validação das minhas hipóteses. Será que o que eu achei que eu ia encontrar com a minha pesquisa eu de fato encontrei? E depois eu faço a produção e a apresentação do meu relatório de pesquisa. Então, sempre que fazemos uma pesquisa, sempre que falamos em fazer uma pesquisa, nós precisamos nos atentar para o método científico, para que a nossa pesquisa tenha esse caráter científico e seja possível a sua aplicabilidade e a sua relevância no âmbito acadêmico. Pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Então, existem diferentes formas de pesquisa que nós podemos realizar. A pesquisa, ela pode ser uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa. Normalmente, uma pesquisa quantitativa, ela trabalha com uma quantidade maior de sujeitos. Então, quando nós olhamos para aquelas pesquisas de intenção de voto, por exemplo, ela é uma pesquisa quantitativa.
Quando eu trabalho com uma pesquisa qualitativa, normalmente ela tem um número reduzido de sujeitos. Então, eu posso fazer uma pesquisa com base na entrevista de uma pessoa que é referência em uma determinada área. E aí existem os diferentes tipos de pesquisa. Então, lá no quadro, assim como existem diversas perspectivas teóricas que buscam compreender e explicar a realidade, também existem diferentes formas de realizar a pesquisa por meio de métodos e técnicas que sejam adequados aos objetivos da pesquisa. Então, a minha perspectiva teórica, ou seja, o meu método de pesquisa, tem que estar alinhado com o meu objetivo para que, então, eu possa escolher o tipo de pesquisa que eu vou realizar. Então, nós vamos falar a respeito da pesquisa exploratória, da descritiva e da explicativa. E elas são uma forma de caracterizar seu trabalho inicialmente, de modo a saber quais seriam os instrumentos e as técnicas de coleta e análise de dados mais adequados a serem realizados. Então, a partir desse tipo de pesquisa, é que eu sei qual é o instrumento que eu vou utilizar a partir da definição do meu tipo de pesquisa e qual é a técnica que vai ser utilizada para a coleta dos meus dados e, consequentemente, também para a análise dos meus dados. Então, a pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória, ela pode fazer parte daquele momento de ruptura do senso comum na construção de uma problemática de pesquisa. Então, a sua característica principal é a de aproximação e de familiarização com o objeto ou com o tema de estudo. Então, sempre que nós realizamos uma pesquisa, nós precisamos ter claro que, independente do tipo de pesquisa que nós estamos realizando, nós precisamos romper com o senso comum. Então, nós não podemos realizar uma pesquisa com base naquilo que eu acho, com base naquilo que eu interpreto a realidade. Então, sempre que pesquisamos, nós precisamos buscar fontes que falem a respeito daquele determinado assunto, daquele determinado tema que eu estou pesquisando, para que eu tenha embasamento teórico, para que eu tenha um embasamento metodológico que respalde aquilo que eu estou desenvolvendo. Então, eu estou desenvolvendo esse determinado tema com base em tais autores que já pensaram, já refletiram e já publicaram a respeito disso. Voltando ao quadro, ao conhecer mais de perto o problema de pesquisa, torna-se possível formular hipóteses a respeito do assunto e permitir o surgimento de insights, ou seja, de ideias. Então, a intuição e a criatividade do pesquisador. Quando eu me aproximo do meu tema, quando eu conheço aquilo que eu estou falando, então é possível que eu analise aquilo de uma maneira mais sistemática e consiga pensar em novas propostas, novas soluções para aquele determinado tema. Então, por ter esse caráter mais aberto de pesquisa, a pesquisa exploratória, ela tem esse caráter mais aberto, em que se observa as questões por diferentes ângulos. Ela permite uma grande flexibilidade na sua forma de realização. Então, as pesquisas exploratórias, elas costumam ser feitas a partir de quê? Da pesquisa bibliográfica ou de estudos de caso. Então, quando eu faço uma pesquisa bibliográfica, eu vou buscar na produção científica disponível aquilo que já foi falado a respeito do meu tema. Então, se eu quero conhecer mais, por exemplo, sobre a motivação para aprender dos meus alunos, eu vou atrás dos autores que desenvolveram aquela teoria da motivação, o que é que já foi produzido a respeito daquilo, ou então, quando eu faço um estudo de caso, eu posso buscar um sujeito caso único, por exemplo, que é uma pessoa que é referência em uma determinada área. Então, eu estou estudando
a fundação de um determinado curso de graduação, eu vou atrás de quem? Do idealizador daquele curso, se for possível, e vou realizar uma entrevista com ele. Então, eu faço um estudo de caso a respeito daquele caso especificamente. Voltando ao quadro, já a pesquisa descritiva, ela apresenta o caráter de descrição das características de um grupo ou de um fenômeno social estudado, buscando estabelecer relações entre esses determinados fenômenos. Então, como por exemplo, eu posso pensar a relação entre o local de residência de um grupo e o seu envolvimento com alguma determinada prática social. Entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as características de um grupo, sua distribuição por idade, por sexo, por procedência, por nível de escolaridade e etc. Ela se caracteriza por utilizar técnicas de coleta de dados mais padronizados, como o questionário, por exemplo. Então, eu posso coletar os meus dados com mais pessoas, com um grupo maior de pessoas, quando eu faço a aplicação de um questionário, por exemplo. E a pesquisa explicativa, ela busca conhecer as razões pelas quais um fenômeno pode acontecer. Então, é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade. Ela explica a razão, o porquê das coisas. As pesquisas do tipo explicativas são as que formam as bases do conhecimento científico. No entanto, os tipos de pesquisa descritivas e exploratórias, elas têm igualmente um valor para a construção do conhecimento científico, uma vez que a explicação só pode ser realizada a partir de uma familiarização e posterior descrição dos fenômenos. Então, a pesquisa explicativa, ela segue como sendo um aprofundamento dos tipos anteriores, embora esses tipos de pesquisas exploratórias e descritivas muitas vezes já respondam aos objetivos do pesquisador em determinado estudo. Então, esses são alguns dos tipos de pesquisas que podem ser realizados. O que nós precisamos saber é: qual é o meu problema de pesquisa? Então, o que eu quero responder? A partir daí é que eu sei qual é o tipo de pesquisa mais adequado para que eu possa chegar à solução do meu problema. Pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental são fontes, são formas importantes de realização de pesquisa. E nós precisamos ter clara a diferença entre esses dois tipos de pesquisa. Muitas vezes nós acabamos confundindo, achando que é o mesmo tipo de pesquisa. Então nós vamos perceber que elas têm características próprias. Lá no quadro, quando nós pensamos nesse processo de decisão sobre quais tipos de pesquisa realizar, esse processo de decisão ele é denominado de desenho ou de delineamento da minha pesquisa. Então, eu vou fazer o delineamento. O que isso quer dizer? Como é que eu vou realizar a minha pesquisa? Nessa etapa, os objetivos, bem como o referencial teórico adotado para olhar a questão a ser pesquisada, devem estar inicialmente definidos. Então, eu já preciso saber qual que é meu objetivo, qual que é meu referencial teórico, para que eu possa fazer o delineamento da minha pesquisa, ou seja, para que eu possa definir qual é a forma que eu vou realizar a minha pesquisa. Então, o delineamento, ele expressa, em linhas gerais, o desenvolvimento da pesquisa, com ênfase nos procedimentos técnicos de coleta e análise de dados. Torna-se possível, na prática, classificar as pesquisas segundo o seu delineamento. Então, o elemento mais importante para a identificação de um delineamento
é o procedimento adotado para coleta de dados. Então, como é que eu vou coletar os meus dados? Eu vou coletar os meus dados com pessoas ou eu vou fazer a busca no papel, por exemplo? E aí, quando nós pensamos na pesquisa bibliográfica, ela acaba por integrar grande parte dos processos de pesquisas, pelo menos na sua fase inicial. O que isso quer dizer? Que independente do tipo de pesquisa que eu vou fazer, eu preciso fazer um levantamento daquilo que já foi produzido sobre o tema que eu estou pensando, que eu estou desenvolvendo. Então, esse tipo de pesquisa é realizado a partir de materiais escritos, normalmente em formatos de livros, artigos e demais publicações de cunho científico. Então, a pesquisa bibliográfica, ela responde a um conjunto ordenado de procedimentos, sempre atento ao objeto de estudo e na busca por soluções às perguntas da pesquisa. Portanto, essa pesquisa bibliográfica, ela não é um conjunto de leituras aleatórias sobre o meu tema. Eu tenho que fazer uma leitura focada, uma leitura objetiva a respeito daquilo. E aí é necessário que eu faça uma revisão bibliográfica. Então, toda pesquisa, independente do seu método ou da sua metodologia, ela precisa passar por essa revisão bibliográfica. É quando se busca conhecer e se familiarizar com o tema de estudo e saber o que já foi produzido a respeito desse assunto. Então, eu vou fazer o estado da arte da minha pesquisa. O que isso quer dizer? Eu vou buscar tudo aquilo que já foi produzido, tudo aquilo que já foi falado a respeito da minha pesquisa. Eu não vou partir do nada. Então, se eu estou estudando a motivação para aprender dos alunos do ensino médio, eu preciso primeiro saber o que é que já foi dito a respeito de motivação. Então, quais são os autores base que trabalham a teoria da motivação? Feito isso, eu preciso buscar o que é que já foi produzido a respeito da motivação para aprender no ensino médio, que é o meu tema de estudo. Então, será que eu vou trazer uma inovação ou já foi trabalhado aquilo que eu estou fazendo? Então, independente do tipo de pesquisa que eu vou realizar, independente se eu vou realizar uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva, eu preciso fazer uma revisão bibliográfica. E aí eu não posso confundir a revisão bibliográfica com a pesquisa bibliográfica. Dentro da pesquisa bibliográfica, eu também realizo essa revisão, onde eu faço essa busca, essa seleção desses materiais, para que seja possível eu pensar no desenvolvimento dessa minha pesquisa. Então, nós precisamos ter sempre muito claro essas características, a realização de uma revisão bibliográfica que deve ser focada, que deve ser ali objetiva, buscando o meu tema de estudo, buscando saber o que é que já foi produzido a respeito daquilo que eu tenho a intenção de pesquisar. Voltando ao quadro, quando nós pensamos na pesquisa documental, e aí nós não podemos confundir essas duas pesquisas, a documental, as suas possibilidades de fontes de informação estão para além da fonte escrita e especializada. Então, uma diferença essencial que nós podemos ressaltar é que a pesquisa bibliográfica, ela trabalha com um material que foi elaborado e passou por interpretações e análises de seus autores, uma vez que ela se centra em um material de publicação científica. Já a pesquisa documental, ela pode se valer também de fontes que ainda não passaram por nenhum tratamento analítico ou descritivo, como os registros oficiais históricos, por exemplo. Então, uma das riquezas do uso de documentos na pesquisa social é a possibilidade que esta fonte abre ao permitir a contextualização histórica
em termos de tempo e de espaço em que os fenômenos ocorreram. E quando nós pensamos no uso desses documentos, esses documentos são qualquer suporte que tenha uma informação registrada que possa servir de consulta para o seu estudo. E a pesquisa documental, ela pode se valer tanto das fontes primárias quanto das fontes secundárias. Essas fontes primárias são essas fontes que não passaram ainda por nenhum tipo de tratamento analítico. As fontes secundárias, elas já passaram por algum tipo de tratamento analítico. Então, essas são as características de uma pesquisa bibliográfica e de uma pesquisa documental. Relação entre pesquisa e conhecimento. Agora nós vamos para a resolução da nossa situação-problema, e a situação que vai nos orientar é a história da Clara, que é uma aluna de um curso de graduação que está concluindo uma disciplina, e para a conclusão dessa disciplina, o professor pediu que a Clara elaborasse uma resenha. Só que a Clara, ela não sabe o que é uma resenha, ela não sabe como elaborar uma resenha. Para isso, ela precisa fazer uma pesquisa, ela precisa ampliar o seu conhecimento a respeito das características que devem conter uma resenha. Então, lá no quadro, nós vamos buscar responder alguns questionamentos que vão orientar a resolução, a solução da nossa situação-problema. Então, nós precisamos pensar o que é uma pesquisa. Então, a Clara, ela precisa estudar sobre pesquisa, aprender o que é e compreender que existe um senso comum sobre a pesquisa, mas que no caso de um estudo científico, esse senso comum, ele precisará ser rompido a fim de adequá-lo aos parâmetros acadêmicos. Então, dentro do ambiente acadêmico, nós não podemos fazer uma pesquisa com base no senso comum. Como a pesquisa serve para a produção do conhecimento. Então, quando se pesquisa, é porque se tem dúvida sobre algo e se pretende conhecer mais, a fim de obter informações. E quais as relações entre a pesquisa e o método científico? Então, a pesquisa científica, ela é um procedimento que utiliza metodologias próprias para construir conhecimentos com base nesse método científico. O método científico é o caminho da ciência para chegar a um objetivo, e ele é composto por etapas que visam levar respostas aos problemas para assim construir o conhecimento. Então, o problema da Clara é como a pesquisa servirá de subsídio para a elaboração de uma resenha ou para a elaboração de um texto científico. Quando nós falamos em pesquisa, nós estamos acostumados com a palavra pesquisar. Então, diante de dúvidas que temos sobre diversos assuntos, normalmente nós realizamos o quê? Uma pesquisa na internet. Só que essa pesquisa, ela não tem um rigor científico. Nós podemos dizer, então, que pesquisar é buscar informações sobre algo visando estabelecer critérios para melhores escolhas. Mas quando nós pensamos na pesquisa no âmbito científico, ela é um procedimento racional que, de forma organizada, pretende responder a um determinado problema, a um objetivo identificado na vivência prática. Então, a pesquisa, ela deve servir também para nos ajudar na resolução, na solução de problemas que sejam práticos. Quando a Clara entender o que é pesquisa científica, ela poderá definir qual é o seu problema de pesquisa e terá que se aprofundar no tema escolhido por meio da pesquisa com outras fontes. E aí nós precisamos saber que tema é diferente de problema. Então, o tema de um estudo é um assunto mais abrangente. Normalmente, quando nós pensamos em um tema que nos interessa,
Esse tema, ele nos ocorre numa perspectiva mais ampla, por exemplo. Então, qual que é um tema que eu gostaria de estudar? Eu gostaria de estudar sobre a educação. Só que estudar sobre a educação é muito amplo. Então, eu tenho que delimitar esse tema, eu tenho que deixar esse tema mais específico. Então, eu preciso do meu problema de pesquisa. Então, eu posso pensar quais são as políticas públicas aplicadas no desenvolvimento da educação, por exemplo. Ou qual o nível de escolarização dos jovens brasileiros. A partir desse problema, então eu vou em busca do desenvolvimento, eu vou em busca da solução. O meu problema, ele está inserido dentro do meu tema. Quando eu penso na escolarização dos jovens, está ali no âmbito da educação. Mas nós precisamos saber bem clara a diferença entre o tema de pesquisa e entre o problema de pesquisa. Voltando ao quadro, quando nós pensamos em uma pesquisa no âmbito acadêmico, ela é utilizada para agregar conhecimento, ou seja, para ampliar o nosso conhecimento, aquilo que nós sabemos a respeito de um determinado tema. E nós precisamos evitar o senso comum. Por isso é que nós usamos as fontes bibliográficas disponíveis. Então eu busco artigos científicos publicados, eu busco livros ou até mesmo vídeos que sejam referência a respeito daquele assunto, para que seja possível eu responder ao meu problema de pesquisa. Então, inicialmente, a Clara, ela precisa saber o que ela quer pesquisar para que ela possa, posteriormente, pensar em como elaborar a resenha solicitada pelo professor. Agora nós vamos para o nosso momento de interação e você vai responder a seguinte pergunta: é possível dizer que existe algum tipo de pesquisa melhor ou mais adequado a ser realizado? Nós voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta e o nosso questionamento é se nós podemos dizer que existe algum tipo de pesquisa mais adequado, melhor a ser realizado. Então, o nosso intuito não é hierarquizar os tipos de pesquisa, ou seja, não é dizer, uma pesquisa qualitativa é melhor que uma quantitativa, uma pesquisa descritiva é melhor que uma pesquisa exploratória. O que interessa é nós sabermos qual é o nosso tema, qual é o nosso objeto de estudo. A partir daí é que nós elegemos o tipo de pesquisa que nós vamos fazer. E não existe isso de uma pesquisa melhor ou melhor. Existe, aliás, uma pesquisa pior ou melhor. Existe a pesquisa que é mais adequada para a minha investigação. Então, por isso é que eu preciso saber quais são as características desses diferentes tipos de pesquisa, para que eu também saiba qual é a pesquisa mais adequada a ser realizada para que eu responda ao meu problema. Leitura acadêmica e registro de informações. Quando nós realizamos uma leitura, essa leitura ela não pode ser feita de uma maneira sem que prestemos atenção aos detalhes ou sem que a gente busque de fato desvendar e perceber o que é que está sendo falado ali. Então, a leitura acadêmica ela deve ser uma leitura ativa, crítica, reflexiva, para que ela ajude a gente a formar o nosso ponto de vista e ampliar a nossa visão de mundo a respeito daquele tema estudado. Então, lá no quadro, nós temos aqui uma citação de Chaves, que ele cita algumas vantagens da leitura. Então, ela diz que ela enriquece o nosso vocabulário. Quando nós lemos, nós muitas vezes aprendemos novas palavras, novos significados. Ela clareia as nossas ideias, porque nós passamos a compreender, a entender melhor também diversos assuntos. Amplia o conhecimento da língua, melhora a nossa redação. Quando nós lemos bastante, nós também aprendemos a escrever melhor, nós desenvolvemos melhor a nossa capacidade de escrita. Ela fornece soluções de problemas já resolvidos por outra pessoa e desperta a nossa inteligência, aperfeiçoa a cultura, dentre outros. Então, realizar uma leitura, e aí, essa leitura não precisa ser necessariamente somente uma leitura acadêmica, pode ser uma leitura que eu faço por lazer, ela traz inúmeras vantagens e inúmeros benefícios para o meu desenvolvimento. Quando eu penso especificamente em uma leitura acadêmica, ela deve ser uma leitura ativa, reflexiva e crítica e deve ajudar a ampliar a nossa compreensão de mundo. Ou seja, como é que nós compreendemos e interpretamos os fenômenos que nos cercam. E essa leitura acadêmica, ela tem duas fases. Então, ela pode ser uma leitura informativa. O que é uma leitura informativa? É o momento que você busca quais materiais devem ser separados para ler. Então, se aquele livro ou aquele artigo vai te ajudar no desenvolvimento do seu trabalho. Nessa primeira fase, você faz uma leitura superficial. Então, é uma fase de leitura de reconhecimento, que também é chamada pré-leitura. Posteriormente, você faz uma leitura interpretativa. E essa é uma fase da leitura em que você decide se o texto estudado tem condições de ser aproveitado ou não para ajudar no desenvolvimento da sua pesquisa. Então, a leitura ela é feita de forma ampliada, com o intuito de perceber e decidir qual ou quais partes da fonte consultada pode ser utilizada. E depois dessa etapa, você passa a ter um conjunto de materiais que você pode utilizar no seu estudo. Posteriormente, você tem ainda uma terceira etapa de leitura, em que a leitura será mais crítica e reflexiva para saber o que de fato vai ser utilizado na sua pesquisa. Então, é uma leitura mais minuciosa.
Então, quando nós pensamos nessa leitura, ela não é, portanto, uma atividade passiva. Ela é uma atividade complexa, que inclusive pode ser constituída por elementos, e quanto melhor dominados, maior proveito o leitor obterá. Então, eu não vou fazer uma leitura simplesmente em que informações serão depositadas em mim, que eu vou ler aquilo de modo passivo, simplesmente a ler aquilo e até mesmo reproduzir. Eu vou fazer uma leitura crítica, reflexiva, eu vou pensar e refletir a respeito daquilo que eu estou lendo, daquelas informações que eu estou tendo acesso. Na sociedade atual, nós percebemos a simplificação nas maneiras de veicular informações. Então, os conteúdos, eles são cada vez mais objetivos e nem sempre eles requerem grandes esforços para serem compreendidos. Existe uma rapidez na divulgação dessas informações. Então, muitas vezes, nós recebemos uma grande quantidade de informações, nós recebemos informações em massa. E essas informações que nós recebemos em massa, elas têm algumas características. Então, normalmente são mensagens curtas, que trazem as informações ali bem objetivas, e normalmente são mensagens com um tom alarmante. Então, é aquilo que nós recebemos via nossas mídias sociais, mensagens muito veiculadas via WhatsApp principalmente. E aí nós precisamos tomar cuidado com essas informações que chegam dessa maneira acelerada. Normalmente elas não trazem informações precisas e não trazem, de fato, uma perspectiva crítica a respeito daquela informação. Então, como nós recebemos essas informações curtas, essas mensagens curtas de fácil leitura, muitas vezes nós reproduzimos essas informações sem pensar, sem refletir, sem questionar aquilo. Então, a leitura acadêmica, ela vai na contramão dessas informações simplificadas, dessas informações que são transmitidas de uma maneira acelerada. A leitura acadêmica, ela precisa ser feita de uma maneira crítica, reflexiva e de uma maneira ativa, em que eu vou atrás de outras informações para, de fato, desvendar aquilo que chegou até mim. Voltando ao quadro, para a elaboração de pesquisas acadêmicas, nós devemos, então, ler de uma maneira ativa, reflexiva e crítica. É necessário ter domínio do conteúdo. Então, a leitura de textos teóricos é um instrumento fundamental na vida do acadêmico, visto que, por seu intermédio, o aluno se relaciona com essa produção do conhecimento da área do seu interesse e também com o avanço científico nas diferentes áreas do saber. Então, nós não podemos e não devemos apenas buscar essas informações simplificadas. Nós devemos ir atrás, buscar informações que sejam mais complexas e que proporcionem a produção e a ampliação do nosso conhecimento. Para organizar as informações obtidas, pode-se utilizar fichas ou é possível organizar as informações em forma de arquivos, com pastas identificadas por assunto, armazenadas num computador ou num outro tipo de arquivo. Então, quando nós temos acesso a essas informações, também é importante que a gente faça o quê? O armazenamento dessas informações, para que elas não se percam e para que, quando seja necessário, a gente tenha mais fácil acesso a essas informações. Então, sempre que pensamos nessa leitura acadêmica, ela precisa ser uma leitura ativa, crítica e reflexiva. Nós precisamos dispensar essas informações que chegam de uma maneira acelerada e que, na maioria das vezes, não trazem, de fato, conteúdos corretos. Tipos de fichamento. Quando nós pensamos na realização dos trabalhos acadêmicos, o fichamento,
ele é um trabalho acadêmico muito utilizado. Então, ele nos auxilia no armazenamento das informações, na coleta das informações. Nós realizamos as nossas leituras para o desenvolvimento de uma determinada pesquisa, mas muitas vezes, como nós realizamos diversas leituras, então buscamos muitos artigos, muitos livros, muitas revistas que possam nos auxiliar, a gente acaba muitas vezes se perdendo ali no meio de tantas informações que nós buscamos. Então o fichamento, ele nos auxilia nesse armazenamento dessas pesquisas. Então lá no quadro, quando nós falamos num fichamento, após as etapas de leitura e de seleção dos textos, é necessário que eles sejam organizados, a fim de que no momento da escrita do texto seja mais fácil encontrar aquelas informações que são necessárias. Então, o fichamento, ele é a organização e compilação de informações sobre uma determinada obra. Então, se eu li um livro, ou se eu li um artigo científico, eu vou organizar e deixar de uma maneira mais sintética as informações. O fichamento, ele permite a ordenação do material fundamental ao desenvolvimento do trabalho e ele facilita a seleção do que será utilizado. Por que a seleção? Porque muitas vezes a gente busca muitas coisas para conhecer a respeito do nosso tema e nós não utilizamos tudo aquilo. Então é necessário que a gente faça uma seleção do que é que de fato vamos utilizar no desenvolvimento da nossa pesquisa. E para a elaboração de um fichamento, ele deve apresentar algumas características que são obrigatórias. Então, ele tem que ter o nome do autor daquele texto que eu li. Ele tem que ter também o nome da obra. Ele tem que ter a edição da publicação. No caso de um livro, né, ele tem que trazer a edição. Se estivermos falando de um artigo científico, então ele tem que ter o volume e o número daquele artigo. Tem que ter a editora, então quem é que publicou, e também tem que ter o ano da publicação. Então essas são informações obrigatórias. E existem diferentes tipos de fichas que podem ser feitas. As fichas bibliográficas, que pode ser de uma obra inteira ou de parte dela. Existem as fichas de citações, as fichas de resumos, as fichas de comentários e também as analíticas. Então, a organização das informações é fundamental para o bom entendimento de um texto. A ficha, com a sua organização clara e lógica, é de fácil acesso, elas contribuem para esse processo de construção do conhecimento. Então, nessa etapa, é essencial que a gente realize essa seleção desse material. É claro que muitas vezes nós não fazemos mais essas fichas à mão, mas nós podemos separar o material em pastas no nosso computador. Então, se eu estou fazendo leitura sobre motivação, eu separo ali os autores que falam sobre motivação para aprender. E aí eu posso fazer uma outra pasta e separar os autores que falam sobre motivação para aprender especificamente no ensino médio. E aí, dessa forma, fica mais organizado quando eu for realizar a escrita do meu próprio texto. Então, voltando ao quadro, aqui nós temos o exemplo de uma ficha bibliográfica. Então, inicialmente, eu indico a inicial do autor. Por quê? Porque eu organizo em ordem alfabética, para ficar mais fácil que eu tenha acesso. Só que perceba que eu não coloco o primeiro nome do autor. Eu sempre deixo destacado o sobrenome, todo em letras maiúsculas. Então, aqui eu tenho escrito Marconi, separado por vírgula, Marina de Andrade. Como são dois autores, eu separo por ponto e vírgula. Olha o sobrenome do segundo autor,
todo em letra maiúscula, Lacatus, Eva Maria. O título da obra, Técnicas de Pesquisa, ele tem que vir todo em negrito. A edição, o local, a editora e o ano de publicação. Então, essa é uma ficha bibliográfica de um livro. É dessa forma que eu preciso organizar. Nós podemos elaborar uma ficha resumo também. A ficha de resumo, ela contém as informações sobre o autor e, na sequência, o resumo da obra. Então, você poderá criar outros modelos de fichas que atendam às suas necessidades. Mas não deixe de seguir as orientações em relação à formatação. Então, perceba que nessa ficha de resumo, eu também tenho aqui, olha, o sobrenome do autor todo destacado. Então, todo em letra maiúscula. Depois vem o nome. Aqui está escrito org porque ele é o organizador da obra. Então, ele não é o autor. Provavelmente existem textos de vários autores dentro desse livro. O título do livro, Cultura Brasileira. A edição, a cidade de publicação, a editora, o ano. E aqui foi incluída a informação de quantas páginas. E, posteriormente, o resumo do livro, onde eu posso encontrar de uma forma mais sucinta as informações que estão contidas no livro. Então, esses são alguns exemplos de fichamento, e os fichamentos, eles nos auxiliam na construção do nosso conhecimento e na organização dos textos que vamos utilizar para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Resumo e resenha. O resumo e a resenha são trabalhos acadêmicos muito utilizados que também nos auxiliam na construção do nosso conhecimento. Muitas vezes nós podemos confundir as características de um resumo e de uma resenha, ou até mesmo achar que eles são a mesma coisa. Nós vamos perceber que não, que o resumo e a resenha, eles têm características bem distintas entre si. Então, lá no quadro, nós começamos com o resumo. O resumo, normalmente, é algo que nós temos mais contato, que nós realizamos mais. E a norma que diz como um resumo deve ser realizado é a norma da ABNT 6028 do ano de 2003. Então, se você buscar essa norma, ela vai te trazer as características que devem estar contidas para a elaboração de um resumo. Então, o resumo, ele é o quê? É a apresentação sintética e seletiva de um texto, no qual devem ser preservadas as ideias do autor. Então, eu vou ler aquele texto, eu vou colocar de uma forma sucinta o que o autor do texto fala a respeito daquele assunto. Eu não expresso o meu ponto de vista em um resumo. Então, eu não devo interferir nas ideias do autor, nem apresentar um juízo de valor. Então, eu não apresento nenhum tipo de julgamento a respeito daquele texto. Eu me atenho ao que o autor está falando. Para resumir um texto, deve-se fazer a leitura geral do texto para conhecer a sua finalidade. Então, se eu vou fazer o resumo de um artigo, por exemplo, eu não posso simplesmente ler a introdução do artigo, ler a conclusão e achar que eu dou conta de fazer um resumo. Eu preciso ler todo aquele artigo, perceber de fato quais são os pontos levantados, defendidos, apresentados pelo autor, para que então eu possa de fato resumir de uma maneira que seja coerente e consistente aquele determinado texto. Mesmo que eu não concorde com aquilo que aquele autor está falando, para a realização de um resumo, eu devo me ater às ideias do autor. Então, eu não apresento meu ponto de vista, eu não falo a maneira como eu interpreto aquele determinado assunto.
Voltando ao quadro, para a realização de um resumo, para que ele seja um resumo coerente, consistente, que de fato traga informações, eu preciso buscar responder: quem é o autor desse texto? Então, quem é que escreveu? De qual perspectiva ele parte? Então, que ideia defende no texto? A respeito do que esse autor está falando e o que ele defende no desenvolvimento daquele texto. Do que trata cada parte do texto. Então, se nós pensarmos em um artigo, ele não é composto apenas da introdução e da conclusão. Existe o desenvolvimento que podem estar contidos diversos subtópicos ali também. E qual é a opinião do autor do texto a respeito daquilo? Então, é claro que eu tenho que buscar responder essas perguntas em um texto corrido. Eu não vou responder isso em forma de tópicos. Então, eu não vou dizer lá, o autor do texto é tal, ele defende tal coisa, o texto trata de tal coisa. Eu preciso realizar uma escrita que seja coerente, que seja conexa. Então, eu preciso fazer um texto dissertativo a respeito daquilo, apresentando aqueles elementos de uma forma que o meu leitor ele tenha acesso ao meu resumo e ele compreenda aquilo que de fato está falando no texto. Então, no resumo, eu não expresso as minhas ideias. E na resenha? A resenha, ela também é chamada de resumo crítico. Por quê? Porque eu apresento as ideias do autor, mas eu também posso apresentar as minhas próprias ideias. Então, ao final do texto, eu apresento a minha perspectiva crítica e reflexiva a respeito daquele texto. Então, lá no quadro, a resenha, ela é o resumo da obra com um comentário crítico sobre a forma e o conteúdo abordados pelo autor. E a resenha, ela deve ter as seguintes características. Então, ela deve ser um texto claro. Eu devo usar palavras que facilitem a leitura e o acesso do meu leitor a respeito daquele tema. Eu devo ser objetivo. Então, eu não preciso ficar enrolando, digamos assim, na escrita da minha resenha. A resenha ela é um texto pequeno também. Eu não vou escrever várias e várias páginas a respeito daquilo. Apenas o necessário. Então, eu preciso ser objetivo. A resenha ela precisa ser um texto conciso. Então, o que isso quer dizer? Ele tem que ser breve, ele tem que ser resumido. Ela deve ser também um texto coeso, que é um texto que é claro, que é compreensível. E também deve ser um texto coerente. O que isso quer dizer? Que é um texto com sentido completo. Então, eu não posso fazer um texto recortando várias partes, senão ele não vai ser um texto coerente. Então, quando nós pensamos na elaboração de uma resenha, a sua estrutura deve seguir aqui esses seguintes itens que você pode visualizar. Então, eu preciso apresentar o título. Então, se eu estou fazendo a resenha de um livro, qual que é o título do livro? Se é de um artigo, qual que é o título do artigo? As credenciais do autor. Então, quem é aquele autor? O que aquele autor pesquisa? Quais são as outras possíveis produções a respeito daquele tema? Eu faço um resumo da obra. Então, no resumo, eu me atenho às ideias do autor. O que é que o autor conclui com aquela obra? Qual é a metodologia utilizada pelo autor? Quais são as referências utilizadas pelo autor? Depois que eu apresento todas essas características, eu faço um comentário crítico. Então, qual é a minha interpretação, a minha perspectiva a respeito daquela obra? E aí, normalmente, uma resenha, quando a gente faz uma resenha, a gente pode fazer ou não a indicação a respeito daquela obra. Então, aquela obra trata de uma forma efetiva, de uma forma clara, objetiva, aquele assunto, vale a pena ser lida ou não vale a pena ser lida. Então, essas são as características e as diferenças entre uma resenha e entre um resumo.
elaboração de uma resenha. Agora nós vamos para a resolução da nossa situação-problema, e a situação que nos orienta é a situação da Clara, que é uma aluna de um curso de graduação que está concluindo o curso, e o professor, para a conclusão de uma determinada disciplina, ele pediu a elaboração de uma resenha. A Clara, ela não sabia o que era uma resenha, como que ela devia fazer uma resenha, então, primeiramente, ela precisou fazer uma pesquisa, ela precisou ampliar o seu conhecimento a respeito do que é uma resenha e também a respeito do tema. Então, vamos lá no quadro. A situação-problema nos diz que a Clara, que precisa entregar uma resenha para atender a solicitação de um professor do seu curso de ensino superior. Ela é uma aluna bastante aplicada, que pretende articular o conteúdo da disciplina com as pesquisas e leituras realizadas, a fim de elaborar uma resenha com uma visão crítica. Então, faz parte das preocupações da Clara. O que é uma resenha? Qual que é a finalidade de uma resenha? Como uma resenha deve ser elaborada? A resenha segue alguma normalização? Então, todas essas questões fazem parte da preocupação da Clara para o desenvolvimento do seu trabalho de finalização da disciplina. A elaboração de um texto não é uma simples sequência de frases recolhidas conforme a sua sonorização ou conforme outro critério. O que isso quer dizer? Que quando eu elaboro um texto, eu não estou simplesmente juntando várias frases numa folha de papel. É preciso que haja unidade, coesão, coerência. Então, todas as partes do texto devem estar ligadas e indicar uma direção. Por isso, exige determinadas habilidades do seu produtor. Então, quando eu estou escrevendo um texto, eu não posso simplesmente, de um momento para outro, trocar de tema. Então, eu não posso, por exemplo, estar falando a respeito de motivação para aprender e, no parágrafo seguinte, falar de estratégias de aprendizagem. Os meus parágrafos, eles têm que ter conexão. Eu preciso fazer um link entre aquelas coisas que eu estou falando para que o meu texto seja um texto coerente, seja um texto conciso e para que o meu leitor consiga acompanhar o meu raciocínio. Quando eu deixo ali apenas frases soltas a respeito daquilo que eu estou falando, o meu leitor se perde, ele fala, mas essa pessoa não falou a respeito disso e agora está inserindo essa informação, agora está retomando uma informação que ele falou lá na introdução. Então, por isso que o nosso texto ele tem que seguir uma lógica, para que seja possível uma construção clara e objetiva a respeito daquele tema. Voltando ao quadro, a resenha, ela requer o domínio de algumas técnicas, visando clareza, objetividade e concisão, que são elementos necessários a uma boa comunicação. Por isso é que a leitura, ela nos auxilia. Então, para que a gente consiga escrever bem, para que a gente consiga se comunicar bem, a leitura ela é essencial, porque ela amplia o nosso vocabulário, ela amplia a nossa capacidade de organização das ideias. Então, para que a gente consiga passar para o papel. Então, quando a gente pensa na escrita, ela não pode ser pensada desvinculada da leitura. Elas caminham juntas. A escrita e a leitura, elas são fundamentais para o desenvolvimento do nosso conhecimento e para a ampliação da nossa visão de mundo. Voltando ao quadro, para aprender a elaborar uma resenha, é necessário antes saber como fazer um resumo, pois a resenha possui em sua estruturação o resumo da obra lida. Então, eu não consigo fazer uma resenha se eu não souber a correta forma de realização, de elaboração de um resumo. A norma da ABNT, a NBR 6028 de 2003, estabelece que o resumo é a apresentação concisa das partes de um documento.
A resenha é um tipo de resumo crítico. Então, ela permite comentários e opiniões, coisa que o resumo não permite. E a resenha inclui julgamentos de valor, comparações com outras obras da mesma área e avaliação da relevância da obra com relação a outras do mesmo gênero. Então, quando eu elaboro um resumo, eu não apresento a minha opinião e eu não apresento juízo de valor a respeito daquilo. E eu também não trago outra obra para fazer ali, digamos, uma comparação. Já na elaboração de uma resenha, é possível que isso seja feito. Então, na resenha, eu elaboro um resumo, eu mostro o que é que foi feito, aliás, o que é que foi falado pelo autor, e aí eu coloco meu ponto de vista e posso até fazer um julgamento crítico a respeito daquilo e a indicação ou não indicação da obra. Então, para que a Clara consiga fazer a resenha, ela precisa se atentar a todas essas características daquela obra indicada pelo professor para que ela apresente um bom trabalho para a conclusão da disciplina. Agora vamos para o nosso momento de interação e vamos pensar de que forma a leitura acadêmica deve ser realizada. Nós voltamos daqui a pouco.
Olá, estamos de volta. Então, de que forma a leitura acadêmica deve ser realizada? A leitura acadêmica, ela deve ser uma leitura ativa, uma leitura crítica, reflexiva. Então, ela deve ser diferente daquela leitura que eu faço para o lazer, que eu faço para me distrair. Quando eu realizo uma leitura acadêmica, eu preciso pensar, por exemplo, qual é o contexto em que aquele determinado texto foi escrito, quais são as perspectivas teóricas e metodológicas daquele autor. O que ele está querendo dizer com aquilo? Então, eu olho de uma maneira mais ampla para aquele texto, a fim de compreender, a fim de pensar e ampliar o meu conhecimento a respeito daquele determinado assunto. Então, a leitura acadêmica, ela não é uma leitura passiva, ela é uma leitura ativa, crítica e reflexiva. Agora nós estamos chegando no final da nossa teleaula e existem alguns pontos que nós precisamos retomar. Então, quando nós pensamos em pesquisa, existem diferentes tipos de pesquisa que podem ser realizados. A pesquisa, ela pode e deve ser uma ferramenta para a construção do meu conhecimento. Então, não existe um tipo de pesquisa que é melhor que o outro. Existe o tipo de pesquisa mais adequado para que eu possa desvendar aquele tema que eu estou estudando. Então, para que eu possa responder o meu problema. E aí, então, eu preciso saber as diferentes características dessas pesquisas. O que é uma pesquisa bibliográfica, o que é uma pesquisa descritiva, uma pesquisa explicativa e etc. Então, eu preciso saber as características dessa pesquisa para eu dizer, olha, eu quero estudar a motivação para aprender. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma pesquisa exploratória. Será que essa pesquisa exploratória vai, de fato, me auxiliar nas minhas respostas? Voltando ao quadro, para a realização de qualquer tipo de pesquisa, é necessário que seja realizado uma revisão bibliográfica a respeito do tema. Então, independente se eu faço uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, se é uma pesquisa bibliográfica, documental, explicativa e etc., eu faço uma revisão bibliográfica. Eu preciso saber o que é que já foi dito a respeito daquele meu tema, o que é que já foi desenvolvido, como é que os autores que já falaram sobre aquilo trabalharam sobre o tema, quais os instrumentos utilizados, o que deu certo, o que não deu certo. Então, eu sempre, independente do tipo de pesquisa que eu vou realizar, eu faço uma revisão bibliográfica. Voltando ao quadro. Quando eu faço uma pesquisa no âmbito acadêmico, ela é utilizada para agregar conhecimento, ou seja, para aumentar o meu conhecimento, para ampliar a minha visão de mundo e a minha perspectiva a respeito de um determinado assunto. E eu devo evitar o senso comum. Eu não posso me basear no senso comum para a realização e para o desenvolvimento de uma pesquisa, porque o senso comum, apesar de ser uma forma de conhecimento de mundo, de interpretação da realidade importante, ele não é sistematizado, ele não é crítico. Então, o senso comum, ele aceita aquelas verdades instituídas sem questionar a respeito daquilo. Por isso é que eu não posso desenvolver uma pesquisa acadêmica com base no senso comum. E existem diferentes tipos de produção científica que também me auxiliam na construção e na ampliação do meu conhecimento. Então, lá no quadro, na aula de hoje, nós trabalhamos com 3 desses tipos de produção. O fichamento, que é a organização e compilação de informações sobre uma determinada obra. Então, quando eu faço um fichamento, eu organizo as informações a fim de que seja mais fácil no momento da minha escrita eu fazer uma pesquisa a respeito daquilo que eu selecionei e então poder utilizar aquela obra. O resumo, ele é a apresentação sintética e seletiva de um texto no qual devem ser preservadas as ideias do autor.
Então, no resumo, eu não imponho meu ponto de vista, eu preservo aquilo que o autor está falando. Já na resenha, ele é um resumo da obra com um comentário crítico sobre a forma e o conteúdo abordados pelo autor. Então, quando eu elaboro uma resenha, além de fazer o resumo daquela obra, é possível que eu coloque também o meu ponto de vista. Então, que eu faça uma análise crítica e reflexiva a respeito daquilo que o autor do texto trabalhou. Então, esses são os tipos de trabalho acadêmico, são informações importantes que nós precisamos nos lembrar e devemos utilizar na construção do nosso conhecimento. Nós estamos chegando ao final da nossa teleaula. Foi um prazer trabalhar com você. Nós nos encontramos na próxima aula. Um abraço e até lá.